Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Quem já achou, diga um amém bem forte. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém e amém. Eu confesso a vocês que algumas mensagens que eu prego, eu chego a levar um ano para preparar. E a minha esposa é testemunha disso. Fazendo pesquisas, lendo livros, pesquisando dicionários, fontes históricas e até comprando livros seculares para poder preparar uma mensagem. Já teve mensagem que eu fiquei 2 anos estudando para poder pregá-la. Porém, existem algumas mensagens que Deus me deu em sonho. Por exemplo, uma mensagem que eu prego sobre Salomão, eu sonhei com ela. Pela manhã, eu nem me lembrava onde estava o texto, procurei na Bíblia e comecei a pregar aquela mensagem, porque foi uma bênção de Deus, uma bênção gratuita. Eu não fiz esforço nenhum, Deus me deu, Deus me revelou em sonhos. Eu confesso para vocês que esta mensagem aqui, que esta reflexão, que na verdade é um alerta para cada um de nós, um alerta para todos nós, para toda a igreja de Cristo. Deus me deu em apenas 3 horas na semana passada. O Senhor Deus, por sua bondade, me deu toda esta mensagem em apenas 3 horas. E quando eu li este texto e preparei esta mensagem, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Esta mensagem vai ser uma mensagem de reflexão para que as pessoas se guardem das tentações do inimigo. Gente, eu estava pensando nisso e fiquei pensando nas viagens que a gente faz. Por exemplo, se você pega o seu automóvel e você vai viajar, você pode estar andando com o seu carro tranquilamente, você pode estar andando na velocidade permitida, tudo certinho, usando o cinto de segurança, você pode estar respeitando as limitações impostas pelas leis de trânsito, você pode estar dentro dos limites de tudo, tudo certinho, cumprindo a lei, mas em todo o trajeto haverá placas de sinalização. Algumas das placas, por mais certo que você esteja, serão placas de alerta para você, serão placas alertando você do perigo, serão placas que estarão sendo para você um alerta de que vai haver uma curva perigosa, de que vai haver uma descida muito íngreme, de que você pode estar passando por um trecho que é meio escorregadio. Na caminhada cristã não é diferente. A caminho do céu existem muitas placas de advertência, e todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus,
Deus de alguma forma está nos alertando através de sinais, através da sua palavra. Então esta palavra que eu vou transmitir para vocês esta noite, é um alerta de Deus para cada um de nós. Eu quero refletir com vocês sobre as tentações. Para isso, o tema que Deus me colocou no coração para esta mensagem é: tentados sim, vencidos não. Eu vou repetir para você guardar este tema: tentados sim, vencidos não. Gente, a primeira observação que eu fiz aqui neste texto sobre a tentação de Jesus é o local da tentação. É interessante observar que Jesus está saindo de uma fase e entrando em outra fase. Jesus está saindo da fase de preparação, fase esta que nós classificamos como a fase do anonimato, fase que teve uma duração de 30 anos, e Jesus está entrando agora na fase de iniciação do seu ministério terreno. Observem que Jesus se preparou 30 anos para exercer apenas 3 anos de ministério. É a famosa história do bambu chinês e a famosa história do Líbano, do cedro do Líbano, que tem raízes profundas. Vocês conhecem a história do bambu chinês, que tem raízes tão profundas que este bambu não se quebra. O cedro do Líbano também, ele tem raízes tão aprofundadas que se agarram às rochas, que ele não se quebra. Observe que Jesus passou 30 anos da sua vida se preparando para exercer um ministério que teve uma duração tão pequena, de apenas 3 anos e 6 meses aproximadamente. As raízes de Jesus eram raízes profundas. Quando Jesus sai da fase do anonimato para a fase da iniciação, para iniciar o seu ministério terreno, Jesus passa por 2 lugares. Quais são estes 2 lugares? Águas e o deserto da tentação. Obrigatoriamente, na vida cristã, todos nós também passaremos por estes 2 lugares. E o mais interessante de observar a passagem de Jesus por estes 2 lugares é entender que Jesus foi batizado e tentado no deserto. Mas o mais interessante é observar que Jesus sai do deserto do batismo para o deserto da tentação. Mas o local da tentação é um local diferente. E há algumas características do local da tentação que eu quero destacar aqui esta noite. Jesus foi batizado no deserto da Judeia, mas ele foi tentado em um deserto que ficava no alto de uma montanha. A ideia que o texto dá é que Jesus foi levado para um lugar mais alto para ser tentado. Então a primeira grande observação que eu quero deixar para vocês aqui esta noite, sobre o lugar da tentação, é que o lugar da tentação de Jesus, ele é um lugar alto e solitário. Observe que Jesus foi batizado no deserto, mas quando você olha para o batismo, você percebe que João Batista estava lá testemunhando o batismo de Jesus. Havia uma multidão lá sobre o Jordão, havia muita gente sobre as planícies do Jordão para serem batizadas por João Batista. Então, Jesus foi batizado diante de uma grande nuvem de testemunhas, mas quando ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, este local, além de ser um local alto, ele é um local solitário. Então a primeira grande verdade que eu extraio aqui neste texto é que as maiores tentações que nós sofreremos na vida serão exatamente nestes locais, locais altos e locais solitários. Observem, gente, que as maiores tentações que vêm para nós
não são nos lugares baixos, não são quando nós estamos começando, não são quando as coisas não são muito favoráveis para nós. Os homens que mais cometeram erros na vida foram homens que chegaram ao topo. Existe um velho ditado que diz que chegar no topo não é difícil, o difícil é se manter lá. Há uma caminhada muito difícil para escalar o topo, mas é quando você chega no topo que você sofre as maiores tentações. Sabe por que os lugares altos são os locais das maiores tentações? Porque quando você está no alto, você está mais exposto, você é mais visto, o vento sopra mais forte. Gente, são dos lugares mais altos da vida que Satanás aparecerá para nos tentar. Quantas pessoas lutaram tanto para chegar no topo, mas quando chegaram lá, despencaram. Quantas pessoas lutaram tanto para ter sucesso na vida, mas quando obtiveram o sucesso, fracassaram no melhor da sua vida. Quando você olha para a história de Israel, você descobre uma nação que passou por 3 grandes etapas. Se você encontra Israel dentro do Egito, você encontra Israel vivendo com menos que o suficiente. Se você encontra Israel no deserto, você já encontra eles melhores do que estavam lá no Egito. Porque se no Egito eles tinham menos que o suficiente, no deserto Deus dava o suficiente para eles. Mas quando eles saem do deserto e vão para a terra prometida, a terra das delícias, onde Deus está cumprindo todas as promessas, onde eles estão vivendo melhor, onde eles plantam e colhem, onde a agricultura é farta, onde os filhos estão crescendo com mais segurança, as famílias estão mais estabilizadas. Então isso era para ser sinônimo de que Israel seria tão grato a Deus, que eles não iriam querer saber de outro Deus. Mas é exatamente nesta fase de Israel, que Israel começa a adorar a Baal, que Israel vira as costas para Deus e começa a praticar coisas terríveis. Então, entenda uma coisa: é mais difícil se manter no topo do que todos nós podemos imaginar. São nos lugares mais altos da vida que sofreremos as maiores tentações. Mas o Espírito Santo de Deus está nos alertando aqui esta noite e está dizendo para nós: eu não apenas vou te levar para os lugares mais altos da vida, não apenas vou te levar para lá, mas eu te sustentarei com a minha mão, porque sou o teu Deus. Se você olhar para o reinado de Davi, você vai ver um homem que errou exatamente não quando ele enfrentou o Golias, que errou não quando estava lá no campo matando leão e urso para proteger as ovelhas do pai, que errou não quando estava vivendo nas cavernas escondidos, mas os maiores erros de Davi ele cometeu nos lugares mais altos ou no topo do seu reinado. Foi exatamente no ano que ele nem viu a necessidade de ir para a batalha, que ele cometeu um pecado terrível. O Espírito Santo está nos alertando aqui esta noite e dizendo para nós: tome cuidado, porque chegar no topo não é tão difícil quanto permanecer de pé lá em cima. Deus está falando conosco aqui hoje, que os lugares altos são os lugares mais quentes. Os lugares altos são os lugares onde o vento vai bater mais forte. Os lugares altos são os lugares aonde você mais vai ser visto. Você vai estar sendo visto por uma multidão de pessoas, uns querendo te ver cair de lá, outros torcendo para a sua queda. Satanás vai te tentar, ele vai preparar armadilhas, ele vai usar estratégias, mas saiba de uma coisa: o Deus que te levou para o topo é o Deus que vai te ajudar a estar de pé lá, porque é o Senhor da sua vida. Segunda característica do local da tentação é que este local ele é solitário. Jesus foi batizado e tentado no deserto.
batizado no Jordão, planície, tentado na montanha. Mas no batismo havia testemunhas. E quem estava lá no topo da montanha enquanto Jesus era tentado pelo diabo? Não havia ninguém para testemunhar. O local, além de ser alto, ele era totalmente isolado. Não havia ninguém presente naquele local. João Batista não estava lá. Não estavam lá as pessoas seguidoras de João Batista. Não estavam lá os discípulos de Jesus. Ninguém estava no local da tentação. Então o Espírito Santo de Deus me fez entender uma segunda coisa sobre o local da tentação. São nos locais mais desertos da vida que mais sofreremos tentações. Os locais mais ermos são os locais das maiores tentações. As maiores tentações da vida chegam quando nós estamos sozinhos. Sabe quando você está sozinho no teu quarto e o diabo começa a jogar aqueles pensamentos na sua mente? Você começa a pensar coisas que você, quando tem testemunhas do seu lado, pessoas conversando com você, você não pensaria. Sabe, aqueles desejos, aquelas paixões que vêm quando você está no local sozinho. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, um fascínio por coisas erradas. Pessoas que têm fascínio por ver coisas na internet que desagradam aos olhos de Deus. Pessoas que gostam de ver pornografias. São quando eles estão sozinhos que eles se sentem tentados pelo diabo e eles acessam esses sites. São as tentações que o diabo oferece quando você está sozinho. Quando você está sozinho, você está mais vulnerável. Não tem ninguém do teu lado para te alertar. É por isso que as pessoas mais solitárias, as pessoas que mais se isolam, as pessoas que não têm amigos verdadeiros para te amparar, para te ajudar, as pessoas que se trancam dentro do seu mundo, são as pessoas que sofrem as maiores tentações, porque estão sempre em locais sozinhos. Jesus sofreu a tentação em um lugar deserto, em um lugar ermo. Saiba de uma coisa, são nos lugares desertos que você sofrerá as maiores tentações. É quando o patrão não está por perto, que o diabo joga aquela seta dizendo agora você pode fazer aquilo, porque o patrão não está olhando. É quando você está longe do teu cônjuge, que Satanás vai soprar no teu ouvido dizendo pode fazer, pode olhar, pode ir, porque não tem ninguém te vendo. É quando você está longe do teu pai, está longe da tua mãe, você jovem que me escuta, que me ouve aqui esta noite, que o diabo vai soprar na tua mente e dizer faça, porque não tem nenhuma testemunha, não tem ninguém olhando. É quando não existem testemunhas que o inimigo nos tentará nos lugares solitários da vida. Mas eu vim dizer uma coisa para você aqui: o diabo pode te tentar nos lugares solitários, mas mesmo nos lugares solitários ele não vai te vencer, porque mesmo nestes lugares o Espírito de Deus estará te alertando, guardando a tua vida, porque Ele é fiel. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe quando é que José do Egito sofria as tentações dentro da casa de Potifar? Quando Potifar saía. Quando a mulher de Potifar via que José estava sozinho, era aí que ela tentava José, porque não podia haver testemunhas. O diabo, ele nos tenta, na maioria das vezes, nos lugares sozinhos, quando não há testemunhas. Irmãos, nós não podemos ter medo de pecar, porque alguém vai ficar sabendo, porque haverá testemunhas. Nós temos que ter medo de pecar, porque se nós pecarmos, nós saberemos que existe um Deus nos céus que está vendo todas as coisas, e é a esse Deus que nós devemos temor.
É a esse Deus que nós devemos a nossa vida, tendo multidão ou não tendo multidão à nossa volta. Saiba de uma coisa: os olhos de Deus estão em todos os lugares, vendo aqueles que são bons e aqueles que são maus. Saiba de uma coisa: se o inimigo, quando você estiver sozinho, te tentar e dizer para você: ei, não tem nenhuma testemunha, você vai dizer para Satanás: tem uma testemunha sim. Os olhos do meu Deus estão aqui agora me vendo, e eu não vou errar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, gente. Outra coisa que o Espírito de Deus me fez entender aqui neste texto é que além do local, ou seja, o local é alto, os lugares altos da vida são os lugares mais perigosos, os lugares secretos da vida, os lugares desertos são mais perigosos, porque sofreremos neste local as maiores tentações. Mas saiba de uma coisa: não subestime Satanás. Tem crente que diz: o diabo está debaixo dos meus pés. Tem crente que fica falando o nome do diabo toda hora e dizendo: ele está derrotado, ele está vencendo. Saiba de uma coisa: nós somos homens. Ele não dorme, ele não cansa, ele é um estrategista e ele não desiste. Ele trabalha de dia e de noite para nos derrubar. Ele fica observando cada um dos nossos passos, ele fica olhando para nós, e ele sabe o momento exato que ele pode nos vencer. Então observem que Jesus aqui, ele foi tentado pelo diabo no final do jejum, que teve a duração de 40 dias e 40 noites. O Mateus faz questão de falar 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque dentro da tradição judaica, o jejum geralmente durava até às 6 horas da tarde. Então, mesmo que a pessoa jejuasse 40 dias, quando dava 6 horas da tarde, ele entregava o jejum e se alimentava, e poderia no outro dia de manhã iniciar o jejum de novo. Mas Jesus não jejuou apenas 40 dias. Observem o texto: Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele ficou sem comer e sem beber por 40 dias e por 40 noites. Satanás ficou de longe observando Jesus, ficou observando ele ser cada dia mais enfraquecido fisicamente. Entenda uma coisa sobre a tentação: Jesus não foi tentado como Deus, Jesus foi tentado como homem. E se ele foi tentado, haveria a possibilidade dele se entregar, dele errar. Mas Jesus não errou, Jesus não se entregou. Ele foi tentado como homem, mas como homem ele venceu a Satanás com o poder da palavra. E se ele foi tentado como homem e ele venceu Satanás com o poder da palavra, nós também venceremos em nome de Jesus. Então o inimigo, ele apareceu no ápice da fraqueza física de Jesus. E ele sabia exatamente como começar a tentação. Ele começa oferecendo para Jesus alimento físico, pão. Ele aparece para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, então manda estas pedras se transformarem em pães. Gente, aonde houver fome, haverá tentações. Jesus estava com fome, fome física, então houve a tentação de pão pelo adversário. É por isso que nós não poderemos deixar de alimentar a nossa vida de coisas espirituais. É por isso que diariamente nós temos que nos alimentar da poderosa palavra de Deus, para que espiritualmente nós não tenhamos fome, para que a nossa carne, eu não estou falando agora aqui do pão,
Eu não estou falando aqui literalmente do pedaço de pão que o diabo ofereceu para matar a fome do corpo físico de Jesus. Agora eu estou falando que há em nós uma tendência pecaminosa, que há em nós uma tendência que sempre vai chamar as coisas erradas, que sempre vai se atrair pelas coisas erradas. É por isso que Tiago diz: quando você for tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado e engodado por aquilo que lhe atrai. Nesta noite o Espírito de Deus nos trouxe aqui para falar aos nossos corações, dizendo: ei, feche as brechas da tua vida, não deixe a tua carne ter fome pelo pecado, se cubra de jejum e de oração, e se alimente diariamente da palavra, porque só assim nós venceremos o inimigo da nossa alma. Agora, isso aqui é lindo que eu vou falar para vocês. Jesus, ele venceu o diabo com todas as suas estratégias. O diabo sabia que ele estava com fome, que ele estava cansado, ele estava num esgotamento físico inimaginável, porque ele estava num deserto, à noite é um frio insuportável, de dia um calor insuportável. Havia, Lucas fala, Marcos também fala da tentação de forma mais superficial, mas havia bestas feras naquele lugar, ou seja, bichos selvagens. Jesus passou por coisas terríveis neste lugar. Jesus estava num esgotamento físico, mental, inimaginável. E Satanás sabia. Então, o diabo, com toda a sutileza, ele aparece para tentar Jesus, mas ele aparece de forma sutil. Vocês já pararam para observar que as maiores tentações são aquelas que não parecem ser tentações? Observem para a estratégia do diabo. Ele se apresenta oferecendo para Jesus um pedaço de pão. Gente, que mal teria em Jesus comer um pedaço de pão? Que pecado Jesus cometeria fazendo a pedra se transformar em pão? Observem que Satanás, ele vem com tanta sutileza. Ele aparece como bom samaritano. Ele aparece como estando comovido com a situação de Jesus e dizendo: ei, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Sabe o que é que o diabo está dizendo? Ter fome não é para filho de Deus. Passar fome não é para você. Passar sede não é para você. Para que sofrer? Você é filho de Deus. Satanás está mostrando que ele está querendo, ou querendo, melhor dizendo, demonstrar que ele está comovido com a situação de Jesus. Gente, o que tem de tentação que não parece tentação, sabe aquela sutileza do inimigo? Quando o inimigo coloca alguma coisa no teu caminho que você nem percebe que é um projeto do diabo. Sabe quando Satanás te oferece alguma coisa que parece ser boa? Sabe quando Satanás coloca na tua frente alguma coisa que parece que veio de Deus, mas não é, é um projeto do diabo? As maiores tentações da vida, elas são sutis. O diabo é um estrategista, mas eu vim aqui hoje te dizer que Deus, o Espírito Santo, vai nos dar percepção espiritual, e mesmo que o diabo venha com sutileza, venha usando um sapatinho de algodão, nós venceremos ele com o poder da palavra do nosso Deus. Levante a tua mão, por gentileza. Eu profetizo para você que nenhum dos planos do inimigo contra a tua vida terão êxito. Que por mais sutil que pareça, por mais suave que pareça a voz do inimigo, ele não vai seduzir a você. Ele não vai seduzir a tua casa. Ele não vai seduzir os teus filhos. Ele não vai seduzir aquilo que parece ser bom, mas não é. Aquilo que parece ser bênção, mas não é. Aquilo que parece ser uma boa oportunidade, mas não é. Aquilo que parece ser de Deus, mas não é. O Senhor vai cortar o laço esta noite e te dar livramento.
Satanás, primeiro, está querendo fazer Jesus usar o seu poder de operar milagres para benefício próprio. Vocês já perceberam que tudo que Jesus fez, Ele não fez para Ele, Ele fez para os outros? Jesus nunca fez nada usando o poder miraculoso em benefício próprio. Satanás está querendo que ele use os dons para o seu próprio benefício. Vocês já observaram que tudo que veio nas mãos de Jesus, Jesus repartiu? Veio os 5 pães, os 2 peixinhos, Ele repartiu para a multidão. Veio os 7 pães e alguns peixinhos, Ele repartiu para a multidão. Tudo que veio na mão de Jesus, Ele multiplicou, mas Ele não multiplicou para Ele, Ele multiplicou para as pessoas. Ele fez em benefício das pessoas, Ele fez em benefício dos seus discípulos. Sabe o que é que o inimigo está querendo? Ele está querendo fazer Jesus ser que nem os homens, ambicioso, ganancioso, pessoa que só pensa em si. Jesus não faria nada, não usaria os dons, o poder miraculoso para fazer pedras se transformar em pão. Jesus sabia que Deus cuidaria dele. É por isso que ele diz para Satanás: ei, antes de eu suprir a minha necessidade física, antes da minha necessidade física, fique sabendo de uma coisa: nem só de pão viverá o homem, mas o mais importante é que o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está te alimentando da palavra dele aqui essa noite. Oh, gente, como Deus é bom, como o Espírito Santo é maravilhoso. Ele está falando com a gente aqui hoje, está nos alertando, falando da sutileza do inimigo. Tome cuidado com pessoas que se aproximam de você com tanta sutileza, parecem ser boas pessoas, mas são pessoas ímpias, que não têm temor de Deus. Qualquer tipo de pessoa que se aproximar de você, que entrar na tua casa e começar a trazer prejuízo para a tua família, e começar a trazer prejuízo para você, e começar a afastar você das coisas de Deus, e começar a trazer conselhos ímpios para você, se afaste, porque é Satanás usando a sua sutileza para te arrancar do plano perfeito de Deus. Qualquer projeto que você perceba que é um dedo de rebelião, que é um dedo de rebeldia, que é um dedo de qualquer tipo de coisa que não glorifique ao Deus a quem você serve, se afaste, mesmo que pareça ser uma boa oportunidade, mesmo que pareça ser bom, mas saiba de uma coisa: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus é bênção hoje, e daqui 20 anos vai continuar sendo uma bênção. A bênção do Senhor é bênção hoje, e vai ser amanhã também. Então não aceite a proposta do diabo, não coma a lentilha que o inimigo está te oferecendo, não aceite o prato de manjar. Deus está falando com alguém aqui hoje. Oh, glória a Deus. Ele aproveita o nosso momento fraco. Quando a gente está mais fraco, é aí que ele vai nos tentar. Quando a gente está mais tendencioso às coisas erradas, ele sabe, ele é estrategista. É nessa hora que a gente tem que correr para os pés do Senhor e falar: Senhor, me ajuda a ficar de pé, Senhor. Me ajuda a permanecer, ó Deus. Porque eu sei que o inimigo, o tentador, ele vai chegar. São nas noites mais escuras que ele vem, são nas noites mais sombrias, são nos dias de maiores tormentas que ele vai aparecer, são nos dias que você está sendo de alguma forma pisado, são nos dias da sua maior fraqueza que Satanás vai aparecer e dizer: ei, se você é filho de Deus, para que ter fome? Gente,
o que tem de pessoas seduzidas com esta palavra do diabo. Se você é crente, por que passar por um período de enfermidade? Se você é crente, por que ter tormenta na tua casa? Se você é crente, por que passar por tribulação? Se você é crente, você não pode passar por um dia de tormenta, um dia de fome, um dia de perseguição, passar por uma calúnia. O diabo está querendo embutir isso na mente das pessoas, que se elas são crentes, elas estão isentas de qualquer tribulação da vida, de qualquer acontecimento, de qualquer circunstância contrária. Gente, nem todo mundo vai ser curado. Eu encontro nas cartas de Paulo escrevendo aos irmãos e dizendo: eu deixei o meu obreiro doente. Paulo que mandava os lenços e as pessoas eram curadas em momentos da sua vida. Ele não pôde ver gente ser curada pela sua oração. Nem em todos os momentos da nossa caminhada oraremos e haverá cura. E nem em todos os momentos haverá uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa casa, na nossa família. Ser crente não te isenta das tempestades da vida. Os discípulos tinham Jesus no barco, mas mesmo assim isso não impediu das tormentas chegarem, do vento soprar forte. Mas a presença de Jesus no barco é garantia que você não vai afundar, que você não vai morrer, que Ele vai te guardar. Ser crente não significa que você nunca vai passar por um dia de angústia. Por isso que está escrito na palavra: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. É nesse dia que o tentador vai chegar. Mas Deus está te alertando aqui hoje. E mesmo que Ele venha no teu dia de maior fraqueza, você vai dizer para trás de mim: Satanás, eu conheço a sua estratégia. Quem pode dizer um amém por essa palavra profética? Gente, o inimigo, ele é sutil, ele conhece o seu momento de fraqueza. E outra observação: a primeira palavra dele para Jesus é: se tu és. Essa palavra conota uma dúvida. Ele sabe que Jesus está fraco, que Jesus está cansado, que o seu corpo está pedindo pão, mas ele está querendo fazer Jesus duvidar da sua identidade. Se tu és filho de Deus, ele está querendo botar uma dúvida. Ele está dizendo: se você é mesmo, me prova. Satanás constantemente, sempre vai tentar embutir na nossa mente algum tipo de dúvida. Sabe quando bate aquela dúvida? Se eu sou crente mesmo, por que eu estou passando por isso? Se eu sou crente mesmo, por que está acontecendo todas essas coisas? E aí nesse momento ele vai dizer: ei, se você é crente de verdade, por que está acontecendo isso na sua casa? Por que está acontecendo isso na sua família? Se você é crente de verdade, você não poderia ficar doente. Por que você está doente agora? Por que você está tomando remédio? Constantemente, Satanás vai tentar jogar dúvida nos nossos pensamentos, vai tentar fazer a gente duvidar que somos filhos de Deus, que pertencemos ao corpo de Cristo, que somos salvos, que a trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. Mas esta noite eu vim aqui dizer para você: ei, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mesmo que Deus esteja em silêncio, o silêncio de Deus não significa que Ele te deixou, que Ele te abandonou. O silêncio de Deus é só para fazer você chegar mais perto dEle, é só para Ele trazer você mais para próximo dEle. Então levante a tua cabeça nesta noite. O diabo não vai poder fazer você duvidar. Nesta noite Deus está dizendo: não tenha dúvida de que a minha presença é contigo. Há pessoas aqui que estão vivendo sérias dúvidas, estão duvidando da sua chamada ministerial. O diabo diariamente está dizendo: se você é, então prove. Estão duvidando da sua salvação, estão duvidando dos projetos de Deus para a sua vida. Satanás está colocando um complexo de inferioridade tão terrível dentro do teu coração, que você se olha no espelho e se acha a pior pessoa do mundo. Se não bastasse isso,
Ele está jogando diante de você o teu passado, Ele está jogando diante de você os erros que você cometeu na tua vida lá atrás, até na tua juventude, e Ele está usando esses métodos para fazer você duvidar de tudo, para fazer você não acreditar nem que você é salvo, que o teu nome está escrito no livro da vida, e você sabe do que eu estou falando. Esses dias ainda, você estava orando e perguntando para Deus se o teu nome está escrito no livro da vida. Você sabe, há pessoas específicas aqui que Deus está falando, mas esta noite, o Senhor a quem você serve está dizendo: ei, o teu nome está gravado aqui, ninguém pode arrancar, você é meu. Você é meu. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diga: ei, não duvide. Não duvide. O Senhor é contigo. Diga para essa pessoa. Oh, Deus está renovando as suas forças aqui hoje. Oh, glória a Deus. É assim ou não é, gente? Ele joga a dúvida. A dúvida. Se você é, me prova. Jesus sempre passou por isso no seu ministério. Os fariseus diziam: se você é o Cristo, nos dá um sinal miraculoso. Estão dizendo: faça fogo descer do céu. E Jesus nunca deu provas, nem para fariseus, nem para herodianos, nem para nenhum tipo de partido religioso, e muito menos para Satanás. Nós, escuta isso, gente, nós não precisamos provar nada para o diabo. Nós só precisamos ter temor do nosso Deus e saber usar a autoridade da palavra para vencê-lo. Escuta isso, gente, não precisamos dar prova nenhuma para o nosso inimigo, para o inimigo da nossa alma. Jesus não queria provar nada para Satanás. Você sabe quem você é. Você não precisa ficar querendo dar prova para o inimigo. Tem gente que diz: hoje eu vou provar para o inimigo que Deus está aqui. Nós não precisamos dar prova para o inimigo de que Deus está aqui. Satanás já foi vencido pelo sangue de Jesus. Nós não precisamos dar prova nenhuma. Hoje eu vou provar que Deus é o Deus que... Nós não precisamos dar prova para ninguém. Nós só precisamos temer o nosso Deus e saber que Ele é maravilhoso, e saber que Ele é glorioso, e saber que mesmo que somos fracos, Ele é forte, que mesmo que nós erramos, Ele continua sendo fiel. Ele é o Deus que removeu o nosso passado, perdoou as nossas transgressões, escreveu o nosso livro, o nosso nome no livro da vida, e nos deu uma vida abundante na sua presença. Oh, glória a Deus. Gente, se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus não foi tentado pelo diabo apenas aqui no monte. Por mais santo que você seja, por mais crente que você seja, por mais fiel que você seja, por mais que você seja usado por Deus, tenha ministério, tenha dons espirituais, Satanás não vai desistir de tentar você. Escuta isso, observem a vida de Jesus. Pedro estava andando do lado de Jesus, mas num momento ele olha para Jesus e diz assim: não vai, mestre. Jesus estava falando de ir, de se entregar em Jerusalém, e Pedro fala. Na hora Jesus percebe que é o diabo. Então Jesus olha e diz: para trás de mim, Satanás. Vocês observaram isso? Escuta isso. Judas Iscariotes estava andando do lado de Jesus, mas Jesus chega na última ceia e diz: um de vós é o diabo. Jesus está dizendo: um de vós está possuído pelo maligno. Judas estava do lado de Jesus. Você vir na igreja não te isentará das tentações da vida. Você vai ser tentado sim, mas você não pode se entregar jamais. O dia a dia é difícil, porque haverão tentações de todos os lados, mas o Deus a quem nós servimos, Ele nos guardará. Ou a sombra do Onipotente vai cobrir você e a sua família. Oh, glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença do Deus
dos céus aqui. A segunda tentação, de novo, Satanás diz assim: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Gente, vocês perceberam aqui uma coisa? Olhem o versículo de número 1, dá uma olhadinha. Se você tiver a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha para o versículo 1. Está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Não, digam mais forte. Quem levou Jesus para o deserto? Digam mais forte: o Espírito. Digam mais forte: o Espírito. Agora, por gentileza, o versículo de número 5, que está escrito assim: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Quem levou Jesus para a cidade santa e para o pináculo do templo? Vocês estão percebendo que há uma diferença aqui? Que há alguma coisa aqui fora de ordem? Como é que se entende isso aqui? Jesus é levado para o deserto pelo Espírito e é levado para a cidade santa, para o pináculo do templo pelo... Gente, como é que se entende isso? Jesus vai para um lugar ruim, levado pelo Espírito, e Jesus vai para um lugar bom, levado pelo diabo. Como é que se entende isso? Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que o importante não é o lugar aonde você está, que o importante é você ser levado pelo Espírito. Ah, você não entendeu. O importante é que você seja guiado pelo Espírito. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Deserto é sinônimo de escassez. Deserto é sinônimo de coisa ruim. Deserto é sinônimo de provação. Deserto é sinônimo de tudo. Mas para o deserto foi o Espírito que levou Jesus. E se você foi para o deserto levado pelo Espírito, pode ter certeza que vai vir as tentações, vai vir as dificuldades, mas você vai sair vitorioso do deserto em nome de Jesus. A segunda tentação, quando ele leva Jesus para a cidade santa, coloca Jesus no pináculo do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos... Satanás usa um texto do Salmo 91, se não me engano, o versículo 11 e o 12. Aos teus anjos vai dar ordem ao teu respeito para te guardar. Sabe o que é que o diabo está querendo? Ele está querendo mais uma vez fazer com que Jesus apareça para o povo judeu de uma forma miraculosa e rápida. Ele está oferecendo um projeto mais rápido para Jesus. Ele está dizendo: se você for no pináculo do templo e você se jogar, ou seja, ele está no pináculo do templo, Satanás está dizendo: se você se jogar daqui, Deus vai dar ordem ao teu respeito e vai te guardar. Então os judeus saberão que você é filho de Deus, e não vai haver dificuldades para todos eles te aclamar. Você vai ganhar todos os líderes religiosos, você vai ganhar o líder de cada um dos maiores partidos religiosos de Jerusalém, da Judéia, de todos os lugares, de Samaria, de todos os lugares, que ouvirão dizer que você foi salvo miraculosamente por Deus, enquanto você caía do pináculo do templo. Mas Jesus está dizendo para Satanás: para trás de mim, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus não tentarás. Escuta isso. Se o inimigo oferecer para você um caminho mais rápido, se o inimigo oferecer para você um jeito mais rápido de crescer na vida, de se sobressair de forma mais rápida, não aceite. O caminho do temor a Deus é mais demorado, mas valerá a pena. Se o Senhor, Ele mesmo não te abençoar, não aceite nenhuma outra proposta do inimigo. Diga: eu não vou tentar o meu Deus na minha caminhada. Se eu tiver que ser guardado,
eu vou ser guardado por Deus no momento que eu precisar, mas eu não vou tentar a Deus. Finalmente concluo essa mensagem dizendo que Satanás tentou Jesus agora, levando-o novamente para um monte muito alto. E aqui ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Essa tentação aqui é terrível, gente. Satanás mostrou para Jesus todas as delícias do mundo, os reinos do mundo, tudo que os homens fazem que causa prazer, tudo, poder, a fama, a glória, o ter muito dinheiro, o desfrutar de uma vida libertina, uma vida desregrada, sem limites. Satanás mostrou tudo para Jesus, e disse para Jesus: se você se prostrar e você me adorar, eu darei para você tudo isto. Aí Jesus mais uma vez vence a Satanás dizendo: somente ao Senhor Deus adorarás e a Ele servirás. Gente, sabe o que é que nós aprendemos aqui? Nós não vamos trocar a adoração a Deus pelas delícias deste mundo, pelos reinos, pelas glórias desta terra. Nós não vamos trocar a adoração a Deus pelas ofertas de Satanás, pelos pratos saborosos que ele vai nos oferecer. Nós não trocaremos a adoração a Deus por nada que pareça ser bom. Sabe quando o diabo oferece para Jesus aqui essas glórias do mundo, dos reinos do mundo? Ele está oferecendo para Jesus uma vida sem limites, uma vida totalmente libertina. E as pessoas são engodadas pelo inimigo exatamente nesse ponto. Eles não querem liberdade, querem ter uma vida libertina. Liberdade é ter uma vida dentro dos limites de Deus, desfrutando das suas bênçãos. Nós somos livres, mas mesmo na vida de liberdade haverá limites impostos por Deus e pela sua palavra. Nós não ultrapassaremos os limites para usufruir das glórias deste mundo e das delícias da carne. Nós guardaremos a nossa vida para Deus e somente a Ele adoraremos, porque é Ele o Senhor da nossa vida. Fica de pé, por gentileza, porque eu vou terminar essa mensagem falando para vocês o seguinte: oh, isso aqui é maravilhoso. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A verdadeira adoração é um estado de obediência que começa na conversão e que vai perdurar por toda a eternidade. A verdadeira adoração é obedecer a Deus, é não deixar de ser um adorador por qualquer oferta do inimigo. E aí olha a recompensa para aqueles que vencem as tentações. Olha a recompensa. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O melhor de Deus está por vir para a sua vida. Não aceite a primeira proposta do inimigo, não se entregue. Vença as tentações, porque Deus vai te servir. Oh, pastor Nilton, e o banquete de Deus não tem, né? Não tem. Deus vai servir o melhor para você, para sua casa, para sua família, porque Ele é o teu Deus. Pode chamar, meu pastor, muito obrigado. Desculpe, gente, eu tenho enroscado algumas palavras aqui hoje, mas é que um dente meu quebrou. Eu estava comendo um pedacinho de carne e quebrou o dente. Era uma carne daquelas que não é muito bom de comer, né? E está quebrado aqui. E
o maxilar está meio fora do lugar, aqui eu vou ter que ir no dentista amanhã para arrumar. Então, tem hora que a palavra quer sair, mas não sai, é uma dificuldade. Tá bom? Então, vocês devem ter percebido que foi bom, meu pastor. Se o meu pastor falou que foi bom, eu estou agradecido. Meu pastor é o meu mentor. Eu me espelho no meu pastor, nos meus pastores, nos meus líderes. São eles os meus exemplos. Eu olho para eles e para Jesus. E me sinto muito feliz aqui em Blumenau. Estou bem coberto das bênçãos de Deus aqui. Quem quiser vir na frente, como eu disse no começo, essa mensagem são plaquinhas de alerta para cada um de nós. Você sabe em que área Deus falou com você aqui hoje? Sai correndo do teu lugar, vem aqui para frente receber a oração, receber a cobertura espiritual. Estaremos intercedendo pela sua vida e em nome de Jesus haverá uma cobertura tão grande do Espírito Santo na sua vida, que venha a tentação que vier, você não vai ser vencido pelo inimigo da tua alma. Quem está passando por uma provação, por uma dificuldade, são nesses momentos que o diabo está se aproveitando para vir com as tentações sutis. Venha para frente, queremos ajudar você com oração. Quem estava afastado da igreja e quer voltar hoje, dá um sinalzinho com a tua mão e venha para frente. Tem alguém que quer hoje entregar a vida para Jesus, não é crente, quer aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você é um simpatizante da fé, vem na igreja, mas nunca tomou a decisão de servir a Jesus. É hoje a oportunidade. Venha para a casa do Senhor. Temos alguém que quer tomar a decisão de voltar para a casa de Deus esta noite? Ou alguém que nunca foi crente e hoje quer entregar a vida para Jesus? Venha, do jeito que você está, que o Senhor quer transformar o seu viver. Não temos? Então nós vamos orar neste momento. Feche os seus olhos. Oh, há um mover do Espírito Santo muito grande neste lugar. Oh, Espírito Santo, fomos profundamente tocados pela Tua palavra esta noite. Sentimos o Teu mover em nossas vidas. Tua presença é muito forte aqui, Senhor, na Tua casa. Oh Deus, a Tua palavra é um alerta para cada um de nós. A Tua voz eclodiu nos nossos corações com essa mensagem profética, revelada que o Senhor nos entregou, que serviu como um alerta para cada um aqui hoje, para todos nós, meu Deus, de que por mais que nós estejamos no caminho para o céu, haverão, Senhor, tentações, e haverão, Senhor Deus, placas sinalizando os locais de maiores perigos. Por isso, meu Deus, nos ajuda a ler cada uma destas plaquinhas, a ter percepção espiritual, para perceber a sutileza do inimigo, para perceber quando ele vem parecendo que está oferecendo uma coisa boa para nós, mas que na verdade é uma tentação, é um prato que parece ser bom, é um prato que parece conter mel, e a Tua palavra diz que o pecado, ele é um mel na hora da prática, mas depois acaba se tornando em fel e amargando no ventre. Guarda a Tua igreja, Senhor, guarda os nossos filhos, guarda a nossa família, guarda o ministério de Blumenau, guarda todos nós, Espírito Santo. Ajuda-nos a ter a percepção do Teu Espírito, Senhor. Teu filho, Tua filha que está aqui essa noite, que ouviu a Tua voz, guarda, Senhor. Aleluia. Oh Deus, protege os lares e as famílias.
em nome de Jesus.